Por exemplo, o primeiro capítulo tem uma coisa interessante. A missa, aqui nós estamos no altar da missa renovada no Concílio Vaticano II, em que o padre olha para o povo. Mas quando o padre reza diretamente para Deus, para onde ele deve olhar? Está aí, é só ver onde que o padre deve olhar. E se vocês podem ver, se o padre começar a rezar, ó Pai, e olhar para ela, ele está errado, porque ela não é o Pai, né? Então, para onde deve olhar, vocês vão perceber. Até mesmo na oração do Pai Nosso, né? Que não precisa ler o texto, todo mundo sabe de cor, o padre também tem que olhar para algum lugar. O primeiro capítulo responde a isso, serve para os padres e serve para os fiéis criticarem os padres quando percebem que eles estão fazendo coisa que não deve. Entender que era a revista Seleciones de Teologia, em espanhol, em francês, em inglês, em alemão, em italiano, com certeza, e lá falava dessa coisa. E eu guardei aquilo comigo, não era padre ainda, hein? Estava fazendo teologia, guardei aquilo e agora está aí. Esse livro é pastoral, ele não é acadêmico, ele não é assim um livro para especialistas, é para coisas simples, é pastoral mesmo, é para qualquer fiel, equipes de liturgia. Ele não traz assim aquela erudição própria dos textos para especialistas, não tem notas de rodapé. Claro que tudo que está aqui, aquilo que é fundamental, está nos documentos da Igreja. Os documentos da Santa Sé, primeiro a Sacrosanto Concílio do Vaticano II, depois tem uma instrução de música editada pelo Papa, publicada pelo Papa Paulo VI, e outras também em relação à música litúrgica, pela CNBB e assim por diante. Tudo que está, quando diz devemos fazer desta forma, são baseados nos documentos da Igreja, que algumas vezes até os bispos desobedecem, mas o que eu posso fazer? Por exemplo, diz os documentos da Igreja, tanto da Igreja no mundo quanto na Igreja do Brasil, que o fiel, desde que preparado dignamente, com boa disposição, quiser receber a Eucaristia, os 3 modos que ele pode receber é direito do fiel. Muitas vezes até bispos desobedecem. Não sou eu que estou dizendo, é o padre Cândido que está falando isso. Não sou eu. Quem fala isso é a própria Igreja. Tanto a Igreja, por exemplo, se você pega os documentos sobre a Eucaristia desde a época de Paulo VI. Então, isso é importante. Bom, então nós temos depois nós temos também a importância do canto litúrgico, que algumas vezes eles chamam também de música ritual. Eu não gosto desse nome, mas é consagrado atualmente. Por quê? Porque eu não gosto que se fale muito de rito. Tudo é rito, né? Então eu gosto de dizer liturgia. Então, música litúrgica, que não é música sacra, não é música religiosa, é música litúrgica, a importância dela. Existem 2 expressões, que é cantar na liturgia, que é menos importante, e cantar a liturgia, que é o mais importante. Depois nós temos outras coisas sobre os paramentos litúrgicos, suas cores, quais os significados de cada cor. Depois a posição dos fiéis durante as celebrações, principalmente da Eucaristia, o significado de cada uma dessas posturas corporais, estar sentados, estar de pé, por vezes ajoelhados, apesar de que na liturgia em nenhum momento existe obrigação de estar ajoelhados, mas em função da unidade da Assembleia Litúrgica, onde se costuma ajoelhar, e se for possível, eu estava dizendo que na genuflexão do Mário
Gurgel uma vez falou para mim assim, quando eu falei, o senhor não está fazendo a genuflexão? Ele falou, se eu for fazer genuflexão, eu não levanto. Então, estar ajoelhados na liturgia, por questão de unidade, a gente faz, mas nunca é obrigatório para as regras litúrgicas. Depois nós temos o silêncio na liturgia, é muito importante, que as pessoas entendam que o silêncio é orante, não é por nada. Às vezes eu fico preocupado, por exemplo, eu gostaria depois da homilia, hoje nós fizemos uns segundos de silêncio, né? Até porque eu tinha que chegar para as preces e é bom. Mas de vez em quando eu vou fazer em alguns lugares e o povo fica olhando um para o outro e fala, o padre está passando mal. Não é bem assim, né? Depois nós temos os tempos litúrgicos, eu faço um pouco a espiritualidade do advento e da quaresma de modo especial. Falo do ato de comungar, e aí as posturas. Depois eu falo a atitude dos fiéis durante a elevação da hóstia consagrada e do cálice. Tem muita gente que abaixa a cabeça. Qual é a atitude? O livro vai explicar. Tem cálice. Tem muita gente que abaixa a cabeça. Qual é a atitude? O livro vai explicar. Tem uma parte do livro que é muito interessante, que os fiéis brasileiros não sabem. São as intenções na missa. Na Europa, são 3 tipos de intenção. No Brasil também era assim. Mas depois entraram as intenções comunitárias, em que uma missa pode ter várias intenções, e aí acabou com tudo. Na Europa não existe, só no Brasil. Eu estou falando de 3 aqui no Brasil, mas se fosse na Europa, em outras igrejas do mundo, são 2. Intenções com missa marcada. É o seguinte, só pode ser uma em cada missa, não pode ter outras. E tem o dia marcado. Então a pessoa chega para o padre e fala, eu queria celebrar a missa nessa intenção, dia tal, porque é o dia que meu marido faleceu, ou é o dia que eu faço o aniversário, o dia só naquele dia. Como lá ainda tem muitos padres e muitos horários de missa, isto é possível. Mas existe uma outra forma de intenção, que é a intenção chamada missa manual. A missa manual é quando o fiel chega lá na sacristia e pede, ou na secretaria, e pede intenções de missa sem dia marcado. Qualquer que seja a intenção, o padre escreve numa lista as intenções que ele tem. Não tem dia marcado, não tem hora marcada, não tem nada. O fiel só pediu. Tá? Essas intenções, se você tem os dias marcados e horários marcados, muitas paróquias não vai ter, porque eles marcam durante o ano inteiro. O fiel já chega com muita antecedência e marca as intenções. Então, quando chega as de dia marcado, que é uma só também, não tem. Então, ele passa para quem? Para outros. Cada intenção é dada uma espórtula. Da última vez que eu estive na Europa, uma intenção de missa era por volta de 16 a 18 euros. É bem caro, né? Para nós aqui seria bem caro. E aí o que acontece com as missas manuais, que não tem dia marcado? O padre costuma passar para o bispo da diocese, o outro, que é de uma congregação religiosa, passa para o superior da congregação. Ou então, quando vai um padre do Brasil, pobrezinho, etc., aí ele fala, o senhor tem missa para eu celebrar? Missa significa também a espórtula. Aí passa a espórtula e você celebra. Eu mesmo já fiz isso, falei que era muito pobrezinho e recebi muitas intenções. Estou celebrando até hoje. E isso foi em 1995. Então,
E é bom porque ajuda. E aí vem a coisa que eu queria dizer, que é a mais importante. A gente pensa, tem muito padre aqui que fala assim, comércio de missa. Não, não é não. Muitas dioceses no terceiro mundo, no Brasil eu não sei mais, no Nordeste continua, muitas dioceses sobrevivem com isso. Muitas paróquias do pobres miseráveis da África, do interior do Brasil, sobrevivem com estas intenções de missa que os bispos trazem da Europa. É a comunhão da igreja, é aquilo que São Paulo fala nas suas cartas, que ele fez coleta para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Portanto, é uma manifestação. A gente celebra a Eucaristia sabendo que aquela Eucaristia não só tem uma dimensão espiritual, mas tem uma dimensão comunitária, de ajuda à igreja que precisa. É muito importante isso. Pena que a gente não tem mais no Brasil, tá? Outra coisa, que tem várias, eu vou escolher algumas coisas aqui. Aqui tem um capítulo 17 que fala da liturgia no rito extraordinário e no rito ordinário. O rito ordinário é esse nosso, e o rito extraordinário é aquele que foi facilitado enormemente pelo Papa Bento no documento chamado... agora eu esqueci. Aqui. Missione Custodes, e depois o Papa Francisco restringiu bastante no último documento dele, que também tem um nome que está aqui no livro. Mas o interessante é o seguinte, esse eu quero chamar a atenção, porque no livro eu apresento as razões do documento do Papa Francisco que estão no documento e que essas razões foram passadas ao Papa Francisco pela equipe dele, como sendo uma grande pesquisa que foi feita no mundo e que a missa no rito extraordinário estava, de alguma forma, prejudicando a unidade da igreja. Porque aqueles que queriam a missa no rito extraordinário é o altar virado, o padre virado para o crucifixo da parede, e em latim e assim por diante, como era antes, um pouco antes do concílio. Não é exatamente, mas é antes do concílio. E que estava criando divisão porque essas pessoas não aceitavam o Vaticano II. Aí está aqui colocado nesse livro esta razão. Porém, surgiu uma bomba. Eu estava lá em Roma, no conclave, e durante o conclave surgiu a bomba. Vazaram as pesquisas encomendadas pelo Vaticano para os bispos do mundo inteiro. A maioria dos bispos não queriam que mexessem no documento do Papa Bento XVI. Eu acho que alguns tiveram esta informação. Eu não tive esta informação quando esse livro foi... Esse livro não, quando eu fiz os meus vídeos. Depois fica difícil agora consertar. Mas até porque não dá para consertar, porque o Vaticano até hoje não reconheceu oficialmente que o Papa Francisco foi enganado. Tá? Outra coisa, eu falo também dos outros sacramentos, muito rapidamente, sacramentos de iniciação, batismo, crisma e eucaristia. E aqui eu explico isso, tá? A ordem teológica é batismo, crisma e eucaristia. A ordem pastoral no Brasil acabou sendo batismo, primeira comunhão e crisma. Mas não é bem assim. A ordem teológica é sacramento do batismo e, não sei se as pessoas se lembram, antigamente o sacramento da confirmação era dado quando a gente tinha 3, 4 anos de idade. O bispo passava fazendo desobriga e aí crismava todo mundo que tinha sido batizado, né? Antes da primeira comunhão. Depois, pastoralmente, mudou, porque o sacramento da confirmação ficou para a evangelização dos jovens.
O que acontece é que tem gente de 70, 80 anos que nem foi crismado até hoje. Eu já crismei gente quase à beira da sepultura. Que mais tem aqui? Então, esses 3 sacramentos de iniciação. Depois nós temos os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência ou confissão, cura da alma dos pecados, e o sacramento da unção dos enfermos, que se chamava, e eu explico isso, se chamava antes do concílio de extrema unção, e que tem muita gente que ainda fala. E o pior que não só fala, mas depois ainda fazem a mesma coisa. Eu já conheci várias pessoas, eu já fui chamado para ungir um enfermo no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, a irmã falou comigo, o senhor veio ungir? Ele está morto há 4 horas esperando, à noite, está 4 horas falecido. Eu falei com o filho, falei, você me chamou? A gente não quis chamar antes, não, com medo dele morrer. Eu falei, ele morreu. Ele morreu. E quem sabe, se tivesse ungido, teria sobrevivido, né? Porque é sacramento de cura. Então, não é extrema unção, mas unção. Eu não conto essa história aqui, ela é real, tá? E depois os sacramentos, os 2 sacramentos que formam, constituem a sociedade eclesial e a sociedade humana, o matrimônio e a ordem, ou melhor, a ordem e o matrimônio. Mas o quê? Depois eu falo sobre a celebração da Eucaristia passo a passo, desde a procissão de entrada até no final. Segura para mim. Para os que sabem música, no final eu tenho sugestões inéditas com partituras das músicas para a celebração da missa, a parte em que a liturgia, a gente canta a liturgia. Não são cantos para a entrada, para a apresentação das ofertas ou para a comunhão. São os cantos da liturgia. Então você tem o ato penitencial, você tem o glória, você tem o santo, o credo, você tem todas as partes fixas da missa quando se canta a liturgia. E termino dizendo uma coisa que não está nesse livro, mas que é muito recente, depois que foi editado. É que agora eles estão fazendo São Paulo, onde eu estive, e tem lá o mestre capela da catedral, que é um grande amigo meu, e eles incrementaram lá um formato de musicar as antífonas de entrada do missal, ipsis literis, e a antífona da comunhão, com um salmo correspondente. É muito bonito isso, se puder, as pessoas que puderem podem fazer, mas não é obrigatório. A gente pode continuar, até porque não é o cantar a liturgia, canto de entrada, canto da apresentação das ofertas, o canto da comunhão está no último grau de valor. Assim, por exemplo, no canto de entrada pode ser um coro, pode ser um instrumento, a apresentação das ofertas. Na França, por exemplo, não tem canto de apresentação das ofertas, só tem órgão. E o canto de comunhão também pode ser um coro, etc., porque não é cantar a liturgia, aí é cantar na liturgia. No Brasil, nós temos o costume, mas todos os documentos da igreja falam isso. De tal maneira que cantar a liturgia, você canta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Kyrie, o ato penitencial, o oremos, o glória, o prefácio, o santo, tudo isso é cantar a liturgia. Como os nossos padres têm pouca formação musical, exceto o padre Adriano, em geral são muito desafinados, não sabem cantar, então a parte que o padre deveria cantar, quase nunca os padres cantam.
O Papa Francisco era péssimo, né, para cantar, então ele não cantava nada. Aí chega o Leão agora, o Leão canta tudo. Regina Celli, canta tudo, canta as partes dele, ele costuma cantar. Então, o ideal, quando o padre sabe, é ele cantar. O missal traz tudo, viu? O novo missal. Tem a partitura direitinho. Eu, quando posso, quando a missa é mais solene, assim, eu canto desde o Em Nome do Pai até o Ide em Paz. Tudo. Tudo, tudo, tudo. De acordo com a partitura do missal. Gente, esse é o livro que vocês vão adquirir e que pode ajudar individual. Não precisa ler o livro. Lá em Santa Maria, a dona chega para mim, agora eu lancei lá. O Padre Cândido, já estou na metade. Não, não precisa fazer isso. Tá? Você pega o índice, hoje eu estou com curiosidade para ver isso aqui. O índice explica direitinho. Então, eu quero só ler esse capítulo aqui que fala isso. Aí lê aquele capítulo. Outro dia você lê outro capítulo. Aí você vê alguma coisa na missa que você achou que não estava bem. Será que o livro do Padre Cândido está falando isso? Aí você vai buscar lá. Né? Muito obrigado, é só isso.